Hey guys, how are you? Let's study English. E aí, pessoal, como que vocês estão? Vamos estudar inglês? Mas antes de estudarmos, eu vou dar a minha tip, a minha dica de Music of the Week, a música da semana. A música que eu escolhi da semana é do grupo Now United, é um músico de música, é um grupo de música. E o legal, o interessante dessa banda aí é que eles têm vários integrantes e cada integrante é de um país. E nós temos uma brasileira. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada para saber mais, tá? A música então da semana é do Now United, Beautiful Life. You and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good. Oh, for the better or for you. Ooh. He light up the sky. Aqui, essa aqui, eu acho que essa é a brasileira. The Brazilian Girl, a menina brasileira. Eu acho que é ela. Depois vocês pesquisem se vocês tiverem interesse, né? Então a música da semana é essa, ok? My students, meus alunos. Bom, para continuar a aula, nós estávamos falando sobre past simple, sobre o passado simples com verbos regulares. E como eu disse para vocês semana passada, nós iremos continuar falando sobre past simple, mas agora com os irregular verbs, tá? Com os verbos irregulares, que é nessa página aqui. Mas antes, quero rever com vocês o passado simples. Aqui eu passei para vocês esse PowerPoint falando só sobre regular verbs. E aqui eu acrescentei o irregular. Então vamos ver. Lembram aqui que para formar a frase afirmativa no passado, a gente tem que mudar o verbo. Aqui nesse caso é só acrescentar ed. Alguns verbos a gente acrescenta o ed. Só que em outros, gente, a gente muda totalmente o verbo, que no caso é os irregular verbs. Então, ó, para lembrar que vocês, o regular verbs, a gente só acrescenta ed para o verbo ficar no passado. E já no irregular, a gente muda geralmente totalmente como ele escreve. Então, a gente tem uma lista para isso. Eu vou mostrar para vocês, tá? Atenção. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. O verbo go, o go, que é o verbo ir. No passado, ele fica went, ó. Aqui na frase tá: I went on the supermarket on Friday. Eu fui no supermercado ontem. Então, para eu falar que eu fui, que é o verbo ir, né, o go, no passado o verbo go não é só acrescentar ed. O verbo go, ele muda, fica went, ó. Isso para fazer a forma afirmativa, né? Ó, vamos olhar alguns verbos aqui no irregular. Aqui nós temos o regular, o regular, que é só acrescentar ed, lembra? E aqui no caso dessa regrinha aqui, o ied, quando tem o y e antes vem a consoante, ou quando temos o CVC, que é consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra e acrescenta ed. Mas quando não é todos os verbos que a gente acrescenta ed, porque nós temos os irregulares, que a gente muda o verbo totalmente. Por exemplo, aqui o verbo be, o verbo ser e o verbo estar. No passado fica was e were. O verbo begin, começar, fica began. E o become, fica became. Entender? Igual, por exemplo, aqui, ó, break, quebrar, fica broke. O make, fazer, fica made. O lose, perder, fica lost. Então, nós temos, aqui são alguns verbos, tá, gente? No final do livro de vocês, aqui, ó, já vou falar para vocês. Na página 276, depois eu vou mostrar lá no online. Tem uma lista, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão usar ela, tá? Então, a gente tem que ter atenção nos verbos regulares e nos verbos irregulares, tá? Porque alguns verbos nós vamos acrescentar ed, mas não sempre. Então, o que é legal fazer? Olhar primeiro na lista, ver se o verbo muda totalmente. Se o verbo não está na lista, então vai ser ed. Igual aqui, ó. O que acontece quando a gente quer fazer uma frase negativa? A gente usa o auxiliar, não usa? Lembra do did? O auxiliar do passado o auxiliar do passado é o did, mas como eu quero fazer uma negativa, eu acrescento o did mais o not, que fica didn't. Igual, por exemplo, aqui, ó. I didn't go on the supermarket on Friday. Eu não fui no supermercado ontem.
Gente, aqui, lembra que no auxiliar, a gente põe auxiliar pra gente saber em que tempo verbal tá a frase. Eu sei que did já tá no passado, não tem o did aqui? Então o verbo volta normalzinho, igual aqui também, ó, o work. No caso do work, pra gente fazer uma frase afirmativa, a gente acrescenta ed, né? E já o go muda totalmente, fica went. Quando a gente vai fazer negativo, galerinha, a gente coloca o auxiliar do passado, que é o didn't, e a gente quer fazer negativo, então é só pôr o auxiliar e o verbo volta normalzinho, tá? A gente não modifica o verbo, só modifica o verbo em frases afirmativas. Para fazer interrogativa, a gente inverte, coloca primeiro auxiliar, depois o sujeito. Did you go on the supermarket on Friday? Você foi no supermercado na sexta? Então, para fazer a interrogativa, é só a gente inverter o auxiliar. Beleza? Então é isso. Vamos lá para o book. Aqui na página 271. 271. Aqui, ó. Aqui nós temos a forma irregular frases com a forma irregular dos verbos. Vamos ver aqui, ó. Na primeira, I bought a new jeans last weekend. Vocês podem colocar a tradução se quiser, tá? Aqui, ó, bought. Eu comprei um novo jeans no último fim de semana. Se vocês olharem na página 270 e... Vamos ver. Ai, não acredito que eu fechei o livro. Vamos lá na página. Essa página aqui, ó. Deixa eu ver que número que é. 276. O verbo bought é do verbo buy, ó. Verbo buy, comprar. Então, ela quis dizer que ela comprou, né? Então, o verbo buy fica bought, ó, no past simple. Como que a gente usa essa tabela? Vamos lá, ó, nós temos três, ó. Uma, duas, três. Aqui na primeira linha, ó, na primeira linha das três, a gente tem o verbo normal. Ele, por exemplo, ser, quebrar, pegar, escolher, vir, cortar, fazer, ó, igual aqui. Crescer, ter, doer, mentir, chacoalhar, mirar, dormir. Então, aqui na primeira linha, a gente tem os verbos no infinitivo, tipo, sem ser ele conjugado, terminados em ar, ir no português, né? Já aqui no past simple, ó, no past simple a gente tem os verbos no passado. Como que eles ficam no passado, ó? Geralmente eles mudam a escrita. Alguns não. Alguns não mudam. Mas igual, por exemplo, aqui, ó, o let. Nos três, ó, fica let. Então, como que você vai saber essa tabela? É estudando, gente. Você estudando, decorando ela para vocês saberem, colocando no dia a dia para vocês estarem sabendo a tabela, tá? Então, como a gente viu então, lá na primeira frase, que tá I bought a new jeans last weekend, é o verbo buy, o verbo comprar, certo?